E agora eu vou trazer um vídeo, pessoal. Tá aqui, ó. A senadora Soraya Tronic, né, foi candidata a presidenta da República, inclusive, pelo Podemos, lá do Mato Grosso. A Soraya e o senador Contarato, lá do PT do Espírito Santo, vão tratar aqui de uma cena dantesca que aconteceu no Senado. O senador Girão contratou uma senhora que foi ao Senado e fez uma encenação de um aborto, mas uma encenação dantesca, né? Bueno, vamos ouvir pela Soraya aqui, que eu trouxe ela para falar sobre isso. Né? Vou pedir aqui, pessoal, antes de soltar a senadora Soraya, deixa a curtida, tá, pessoal? E digam no chat aí de que cidades estão assistindo o programa. Muito importante para nós ter esse retorno aí de vocês aqui nos comentários. Digam de que cidades estão assistindo. Mulheres, pré-adolescentes, meninas, mães. Eu venho aqui expressar a minha indignação com a suposta, entre aspas, audiência pública que aconteceu no dia de ontem, aqui dentro deste plenário. Entre aspas, por quê? Porque não foi um formato de audiência pública. E sobre isso, eu estou até me antecipando, eu estou falando por mim mesma, nem como vice-líder da bancada feminina, porque este caso é pauta da reunião de amanhã e nós tomaremos uma atitude como bancada. Mas, presidente, já posso antecipar que nós concordamos com as suas palavras ontem que este tipo de encenação, este tipo de reunião não pode ser permitida aqui dentro do plenário desta casa. Quero com isso dizer que todos nós aqui somos a favor da vida, a bancada feminina é a favor da vida e o aborto é proibido no nosso país com 3 exceções dificílimas: o feto anencéfalo, risco de morte da mãe e o estupro. E não é obrigada a abortar quem foi estuprada e por acaso engravidou. Vai quem quer de acordo com a sua fé, com a sua consciência. Por quê? Porque o Estado é laico e justamente quem tanto fala em liberdade quer tolir a liberdade alheia, quer impor a sua fé. Um verdadeiro fundamentalismo. Isso é ditadura. Abriu o som aqui, pessoal. É isso? Fundamentalismo. Coloquem essa palavra aí, pessoal. Pesquisem a palavra fundamentalismo, o que quer dizer fundamentalismo. Essa palavra tem que ser dita sempre. O pastor Henrique Vieira falou lá no começo do outro vídeo, né, que a gente colocou agora há pouco. E o pastor Henrique Vieira vem travando esse debate reiteradamente na Câmara dos Deputados, condenando, criticando a interferência do fundamentalismo religioso na pauta do Congresso e da sociedade brasileira. Então é tão contraditório que chega a ser vergonhoso. E eu li o projeto de lei e não vi pena nenhuma para o genitor que vai atrás do médico que vai abortar, ele paga o aborto, mas ele não tem participação nenhuma. Coautoria, participação, nada disso foi abordado. Quem que foi abordado? A mulher, a menina sim, para cumprir medida socioeducativa, e o médico ou a médica. E o que mais nos espanta, presidente, é que no mandato do presidente Bolsonaro, esta bancada jamais
falou do assunto, porque teria certeza que seria sancionado. Por que agora? 4 anos para aprovar isso. Por que agora? Porque agora a vida não importava? 4 anos e a vida não importava? E mais, não sou da área da ciência, da área médica, mas sabe-se que a vida desde a concepção. Então quer dizer que até um dia antes das 22 semanas, não há vida, não há dor. Que contradição! E mais, eu gostaria muito, mas muito, vou terminar o raciocínio, Fabiana, e vou te dar, que nossos colegas, eu queria até o telefone, o contato daquela senhora que esteve aqui ontem, encenando aquilo que nós vimos. Sabe por quê? Porque eu quero ver ela encenando a filha, a neta, a mãe, a avó, a esposa de um parlamentar sendo estuprada. Eu quero que ela faça a encenação do estupro agora. Por que não? Se encenaram um homicídio aqui ontem, que encenem o estupro. E pergunto para vocês, se é a filha de um parlamentar aqui, com 10 anos, com 11, com 18, com 20, que é estuprada, essa menina, esse parlamentar, diante de um flagrante delito, é obrigado a denunciar. Ele vai fazer o quê? Vai denunciar a filha para 20 anos de cadeia? E se a mulher de um parlamentar for estuprada? E se ela engravidar? Se esta mulher engravidar, então este parlamentar vai fazer o quê? Vai levar a termo a gestação. Aí, Fabiano Contarato, ele vai acompanhar a gravidez do estuprador na esposa dele. Aí vai dar toda a atenção, o dia que nascer, ele vai escolher se ele assume esta criança ou se ele dá para adoção. É mais uma vez algo que nos choca. E o SUS banca a vasectomia para quem quiser fazer. Ninguém delibera sobre o corpo dos homens. E eu não estou aqui defendendo o aborto. Eu sou contra. E o Estado brasileiro também é, com 3 raras exceções. Portanto, é aviltante, é chocante o que querem deliberar sobre o sentimento, sobre a fé de cada uma de nós brasileiros. Eu quero parabenizar Vossa Excelência por ter tido a coragem. Muito boa a fala dessa senadora Soraya, né? Colocando alguns pontos bem interessantes e jogando a bola para os deputados, né? E aí, se a tua esposa for estuprada, né? O que vai fazer? E essa questão, né? Do genitor, o cara que vai lá, paga o aborto, esse não tem nenhuma responsabilidade. É um outro elemento aí, uma reflexão que ela traz muito interessante. Né? A gente trazer à tribuna do Senado Federal esse tema, que para mim também, senadora Soraya e senador Rodrigo Pacheco, eu acho que nós chegamos ontem uma demonstração de um grau de psicopatia, talvez até de um retorno ao período medieval. Eu me assusto com como que o Senado está se caminhando. Recentemente, o Senado aprovou castração química. Agora, ontem, uma encenação do que seria o diálogo de uma vida humana intraútero que está sendo interrompida, sem nenhum embasamento científico, por puro populismo, por puro grau de apelação,
tendo um comportamento que, como você muito bem diz, desde 1940, são 3 as hipóteses do chamado aborto legal: anencefalia, quando não há outro meio para salvar a vida da gestante, e nos casos da gravidez resultante de estupro. Minha gente, uma mulher, uma criança vítima de estupro, um crime hediondo. Essa criança de 10 anos, se interromper, ela vai receber medida socioeducativa, ela vai ser internada. É isso que nós vamos fazer com as nossas crianças? Criança não é mãe, estuprador não é pai. Isso que tem que ser dito. É necessário. Agora, o que foi visto aqui ontem é de causar arrepios, é de causar medo, é de causar asco. Eu acho que sim, nós temos que subir a tribuna para defender a vida, eu não tenho dúvida, mas aquilo que já foi uma garantia das mulheres, porque, senador Rodrigo, eu queria que os colegas me apresentassem, por exemplo, uma lei que foi criada, que regula qualquer parte de um homem, qualquer parte do corpo de um homem, mas é muito fácil fazer isso com relação às mulheres, num país que ainda é sexista, num país que ainda é misógino, num país que ainda quer reduzir o tamanho da mulher. Homens são expressa na Constituição Federal. Agora, fazer o que nós estamos fazendo, com essa audiência pública que aconteceu ontem, dentro desse plenário, eu acho que é inaceitável. Eu acho que nós não tivemos um mínimo de responsabilidade com a população brasileira, porque não é esse. Imagine uma pessoa aqui fazer a simulação do que seria o diálogo de uma vida humana intraútero, sem nenhum embasamento científico, sem... Prestem atenção na cara do senador Giral. Como é que é? Senador Giral, ele mesmo falou, né? Tá ali atrás, ó. Aquele ali é o senador Girão. Ele que contratou a figura para ir lá e fazer essa atuação patética no Senado, assim. Patética. Absolutamente nada. Então eu faço aqui, senadora Soraya, parabéns pela altivez, parabéns pela seriedade, parabéns por estar dignificando e muito a honrada classe das mulheres. E, mais uma vez, criança não é mãe, estuprador não é pai. É simples assim. Não podemos retroagir. Não estamos na época do período medieval. É necessário que nós tenhamos a firmeza de dar vida, vez e efetividade àquela determinação expressa no artigo 128. E muito bem diz, não se pune o aborto praticado pelo médico quando não há outro meio para salvar a vida da gestante, quando a gravidez for resultante de estupro e no caso de anencefalia. É isso. Não vamos voltar à era medieval, né? Que é o que essa gente tenta. É o que essa gente propõe pautas que nos jogam de volta para a era medieval. Criança não é mãe, estuprador não é pai. Muito boa essas hashtags aí que criaram, né? Para essa absurda questão deste PL do estupro.